Ok. Aqui na igreja está dando para ver algumas árvores soltando folhas, várias folhas, né? E caindo no chão, não tem fim, né? E muitas plantas também soltando as suas folhas, caindo no chão. E é porque a gente está começando a entrar no outono, né? Uma época em que as árvores vão desfolhando. Eu fiquei lembrando do ipê amarelo. Ipê amarelo é aquela árvore que representa o Brasil, né? Porque ela fica verde e depois fica amarela, né? Representa bem as cores da nossa bandeira. E também tinha o pau-brasil, né? Isso no início, ali em tempos anteriores. E também em Israel tem árvores que são muito representativas, né? Por exemplo, a oliveira, a videira, a figueira, são árvores muito representativas lá para o povo de Israel. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a figueira. Essa figueira que nasce lá em Israel é uma árvore que pode atingir até 12 metros de altura, né? Uma árvore vigorosa, uma árvore que ela pode ficar cheia de folhas e ela pode produzir, uma árvore assim, num ano propício, pode produzir até 10 meses por ano, né? Ela pode produzir figos, uma figueira. E uma característica muito interessante da figueira é que essa figueira, né, ela é uma figueira que os frutos geralmente aparecem antes das folhas, ou quando muito, né, no máximo, quando junto com as folhas. Então é interessante isso porque se você vê lá uma figueira com folhas, provavelmente tem figos. Então, à vista de longe, né, de longe você consegue perceber ali se a figueira já está carregada. Eu ouvi uma meditação sobre a figueira, muito interessante, né? E eu quis trazer hoje para os irmãos, né? Chamou bastante atenção essa característica da figueira. E tem uma história aqui na Bíblia que fala sobre a figueira e uma mensagem de Jesus para nós. Vamos ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 21, 18 a 22. Mateus, capítulo 21, versículos 18 a 22. Diz assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então ele lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém. Esse texto aqui, ele nos fala pelo menos duas lições. A gente, lendo o texto, a gente fica assim, meio desconcertado, né? Jesus olha, vê uma figueira, e como chega lá, não tem fruto, faz uma declaração de secura lá na figueira e ela seca. E a gente fica pensando, nossa, por que Jesus fez isso, né?
E, bom, vamos começar do começo. Jesus também era um ser humano, 100% humano, né? Ele era 100% Deus, 100% humano, então ele teve fome como ser humano. Teve fome. Jesus, ele era uma pessoa de carne e osso, ele sentia fome, sentia sede, sentia frio, sentia calor, sentia cansaço também, né? Alegria, sentia tristeza, dor. Jesus também, como qualquer outro ser humano, sentia todas essas coisas. E aqui nós vemos que Jesus teve fome, né? No primeiro versículo, voltava para a cidade, Jesus teve fome. Só que Jesus, é claro, né? Ele, apesar da fome, ele não se deixava levar, né? Pelo instinto da fome. Tem muitas pessoas que quando ficam com fome, aí fica de mau humor. Não era isso que aconteceu com Jesus, não. Não é que Jesus ficou de mau humor, nada disso, né? Jesus, em outra ocasião, ele teve fome também, quando foi no deserto, né? E sofreu a tentação no deserto. O diabo chegou e falou para ele transformar as pedras em pães, e Jesus, ele não agiu de mau humor nem nada, ele simplesmente colocou a verdade da palavra ali, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui também Jesus não agiu mal-humorado, como às vezes pode parecer. Ele avistou uma figueira à beira do caminho. Eles estavam voltando, e essa era uma figueira que tinha folhas. Então, de longe, já dava para avistar uma figueira cheia de folhas. Uma figueira cheia de folhas, geralmente, né, a esmagadora maioria das vezes, tem figos. Então, Jesus se aproximou para ver, e o problema é que não encontrou nada a não ser folhas, né? Então, não sei o que se passou ali, né? Se passou a decepção, passou aquela desilusão com Jesus, e porque normalmente era para ter figos, né? E não havia nenhum ali. Também sabia que essas figueiras, mesmo os figos verdes, dá para comer. Mesmo que houvessem figos verdes, poderiam ser comidos, e se bem que eles dizem que o sabor é muito ruim, né? Um figo verde é muito ruim, mas dá para comer. Não intoxica. Agora, todo judeu, todo ouvinte ali, todos aqueles que olharam entenderiam que aquela figueira, né, era para ter figos, mas não tinha. Ou seja, era uma figueira estéril, né, uma figueira que não dava frutos. E, embora aparentasse exibir frutos, quando chegou perto não tinha nada, não tinha fruto nenhum. Então, nós vemos ali, surpreendentemente, que Jesus amaldiçoa, ou Jesus faz uma declaração, né? E a figueira secou. Esse é um dos eventos em que Jesus ele mostra uma lição, ele ensina uma lição através de uma ação. E nesse texto, também, se a gente olhar um pouquinho antes, nós vamos ver que esse texto ele está mais ou menos associado à purificação do templo. E, por causa disso, a associação que se faz neste episódio de Jesus é que Jesus ele mostra assim um momento em que ele entra no templo, ele vê a coisa degringolada, era para ser uma casa de oração, né? Um local de adoração a Deus, mas o que havia ali eram vários cambistas, negociantes, ladrões, e por isso Jesus ele expulsa aquelas pessoas do templo, né? Então chama purificação do templo, está associado ali. É um templo provavelmente muito bonito, né? Em pleno funcionamento naqueles tempos, mas o que havia ali de verdade
eram negociantes, ladrões e outros lá querendo ganhar em cima das pessoas que chegavam. Então, Jesus ali, ele expulsou, né, aquelas pessoas. E é por isso que nós entendemos ali que esse juízo que Jesus também procedeu ali em relação ao templo, né, era um juízo também Jesus colocando sobre a figueira. E essa analogia da figueira ali, em que sentido, né? É de que, primordialmente, as pessoas, né, os judeus, líderes dos judeus que administravam o templo, que cuidavam do templo, que eram pessoas que eram aparentemente bem posicionadas, bem espirituais, né? Pessoas cumpridoras da lei. Chega no fim, realmente ali estava um caos, ali naquele templo. Então, o juízo de Deus que seria colocado sobre aquele sistema religioso, aquele templo também, né? Isso veio a se cumprir depois, né? Vários anos depois. Mas também nós vemos aqui que podemos fazer analogia, né, dessa figueira com a vida de qualquer pessoa. Qualquer um de nós que apresenta folhas, mas não tem frutos, pode se assemelhar a essa figueira, né? O que quer dizer isso? Na verdade, é uma vida que dá uma amostra ou que aparenta ser uma vida que promete um fruto, né? De longe parece ter muitos frutos, né? E pela natureza, né, da coisa, deveria ter frutos, mas quando chega perto não tem. Quando chega perto, pelo menos naquela estação do ano, naquele ano não vai dar fruto, né? Então, por isso a gente fala aqui, são frutos que estão faltando na vida de alguém também. Que frutos, né? Que frutos são esses que faltam, né? Muitas vezes a gente fala assim, nós não estamos produzindo frutos, a nossa vida não produz frutos, e às vezes a gente associa logo com nós não estamos levando ninguém para o Evangelho, não estamos contribuindo para a salvação de ninguém, né? Às vezes nós não estamos conseguindo converter ninguém, nós não estamos fazendo nada disso. Às vezes, muitas vezes se associa, né, frutos com pessoas que se converteram. Nem sempre é assim, porque na verdade essa obra de conversão, isso pertence ao Espírito Santo, né? A nós cabe realmente testemunhar e proclamar o Evangelho. Mas esses frutos que precisam estar na vida de cada um de nós, eles são frutos que são frutos, por exemplo, frutos de um caráter semelhante a Cristo, né? Frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo fala de mudança de obras da carne para fruto do Espírito, né? Então, esses frutos do Espírito. E Tiago, por exemplo, ele fala de problemas da língua, né? As fofocas, calúnias e maldições, mentiras, etc. Um monte de coisas que podem incendiar uma floresta inteira e quando incendeia, sai do controle, né? Então, são coisas que são frutos, né? Que frutos, né? Que a gente poderia pensar em nossas vidas. Na verdade, todos nós temos fraquezas. Todos nós somos seres humanos com muitas fraquezas. Mas essas fraquezas, né? Muitas vezes, esses defeitos, ou muitas vezes essas falhas que nós temos, como que elas estão sendo tratadas, né? Será que elas estão sendo cultivadas ou, na verdade, elas estão sendo substituídas por fruto do Espírito?
né? Como que está sendo em nossas vidas? Muitas vezes, quando nós nos convertemos, né, muitas coisas mudam na nossa vida. Aí tem muitos frutos na nossa vida. A gente, vamos dizer, a nossa vida espiritual, ela muda e a gente, isso reflete, né, na nossa vida prática, na maneira como nós pensamos, né, sentimos e nós vivemos. Mas muitas vezes, ao longo do tempo, nós acabamos perdendo isso, né? E, no entanto, a esperança de Jesus para nossas vidas é que nós tenhamos frutos sempre. Sempre, né? Se a gente apresenta folhas, a gente deve ter frutos, né? Não é, na verdade, ruim, né? Ter folhas. Ter folhas é uma coisa boa, uma coisa natural. Mas é mais importante ainda ter frutos, junto com essas folhas. Jesus ali, ele procurou aquela figueira na esperança de encontrar frutos. Talvez Jesus, muitas vezes, ele se aproxima de nós também com essa expectativa, será que tem frutos? Né? Se a gente for olhar a nossa vida, será que ela tem frutos em que Jesus possa olhar, ele possa ver? Né? Como que está a nossa vida? Frutos dignos de arrependimento? Ou como assim, né? Como seria isso? E nós vemos aqui uma aparente, um modo de falar de Jesus bem, parece duro, né? Mas é porque representa alguém que hipocritamente declara ou aparenta ter uma vida cheia de frutos, mas quando vai ver, na verdade, não tem, né? Então, parece, mas não é. Jesus está procurando, mas pode ser que não ache nada. Talvez a gente tenha, né, também, muitos de nós, né, eu me incluo também, né, a gente precisa refletir em nossas vidas. Que frutos nós estamos tendo, né, que frutos, ou que coisas que nós estamos precisando ser trabalhados, transformados, e muitas vezes, quando vê, aquilo não está sendo trabalhado, está sendo cultivado, na verdade, né? Algumas fraquezas sendo cultivadas, ao invés de serem trabalhadas por Deus. Mas, uma segunda coisa, que também é surpreendente aqui, mas Jesus, ele responde às perguntas dos discípulos. Ele responde aquelas perguntas, como que a figueira secou tão depressa? A única coisa que os discípulos viram e entenderam é que a figueira secou, né? Jesus, ele falou para a figueira secar, ela secou. Então, os discípulos ficaram assim, surpresos com isso. Como é que aconteceu isso tão depressa? E Jesus responde, né? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se, atire-se no mar, e assim será feito. Jesus aqui, ele responde, né, assim, essa pergunta dos discípulos, uma pergunta que talvez os discípulos foi só aquilo que os discípulos viram que Jesus fez. Eles, na verdade, não entenderam por que Jesus fez aquilo, mas eles viram o que ele fez. E Jesus responde essa pergunta, né? A secagem rápida, um negócio notório, né? Um negócio meio incomum ali, a figueira obedecer ou acontecer exatamente o que Jesus falou, assim, tão depressa. Percepção daqueles discípulos, ele era, às vezes, né, a gente pode dizer assim, bem superficial. Só o que eles conseguiam ver. Mas Jesus aproveita essa observação dos discípulos para ensinar algo mais, né? O poder da oração
sobre aquilo que não se vê ainda. Olha, se vocês tiverem fé, vocês não duvidarem, vocês poderão falar a mesma coisa, né? E mais ainda, vocês não poderão falar não apenas para essa figueira, mas para todo este monte, né? Que ele se transplante no mar e ele vai. Às vezes, em nossas vidas, nós temos dificuldade, algumas fraquezas, algumas coisas parecem como montes que nunca vão ser aplainadas. Às vezes parecem rochas agudas, né, que nunca vão poder ser ali cortadas. Mas Jesus, ele nos fala, olha, tenha fé. Né? Tenha fé, porque se você tiver fé, certamente você vai ter sucesso, você vai ter resultado. Alguma coisa vai acontecer, né? E ali pode ser que a gente perceba, né, que a gente também tenha problemas. Por exemplo, na área do perdão. A área do perdão é algo que muitas vezes parece intransponível, parece um monte intransponível, um monte que você não consegue escalar. Mas Jesus diz, se você tiver fé, isso vai acontecer, você vai falar para esse monte e ele vai para lá. Ele vai sair da sua vida, né? Falta de perdão, né, é um grande problema em nossos relacionamentos. Mas ele pode ser transportado, pode ser retirado, né? Ele pode ser trabalhado em nossas vidas. A gente percebe outras coisas também, né? Muitos problemas, intolerância, né? Vários tipos de problemas que a gente tem e podem ser trabalhados. Às vezes, não existe para Deus nenhum problema que seja tão grande, né, que não possa ser resolvido. Para nós existe. Para nós, nós enxergamos, nós percebemos, em geral, só aquilo que nós enxergamos. Não percebemos adiante, né, o poder de Deus. E eu creio que Jesus, neste episódio, ele fala mais do que simplesmente falar sobre a figueira. Mais do que simplesmente falar sobre aquele monte que eles estão ali vendo do lado, mas ele está falando de coisas que para nós parecem impossíveis, né? Coisas que parecem muito difíceis na nossa vida. Coisas que com as nossas forças, nossas próprias forças, nós não vamos conseguir. Mas quando nós pedimos a Deus, oramos a Deus com fé, confiando, então as coisas vão acontecer. Nós vemos aqui, nessa passagem, né, que Jesus fala, preciso ter convicção. Você precisa ter convicção daquilo que você está pedindo. Ter convicção não só de que o que você pede é justo, mas que o que você pede vai acontecer, né? Que Deus vai abençoar. Deus vai responder. Precisamos ter essa convicção. Por isso, a gente não pode pedir qualquer coisa, né? Se pedir qualquer coisa, talvez, não sendo da vontade de Deus, não vai ser atendido. Mas se é algo que é a vontade dele, vai ser atendido. E não importa o quão difícil seja. Então, essas duas lições eu vejo aqui nesse texto, e talvez uma pergunta que pode ficar para nós puxa, mas será que Jesus, em vez de secar a figueira, ele não poderia ter simplesmente mandado ela produzir figo ali na hora? Né? Será que que foi isso, né? Jesus considerou que era mais importante mostrar esta lição. Da mesma maneira em que ele não transformou aquelas pedras em pães para ele comer, ele também não transformou, não fez essa figueira produzir frutos ali. Jesus tirou
lições importantes para nossas vidas. E Jesus também demonstrou que Deus, ele emite juízos sobre uma esterilidade espiritual, né? Essa esterilidade espiritual não vai durar para sempre. Seja, né, aquela esterilidade produzida por uma hipocrisia. Aquela hipocrisia em que quer mostrar que tem, mas na verdade não tem. Talvez não ter, se aquela figueira não tivesse folhas, fosse melhor do que ter folhas e não ter frutos, né? Mas o problema não é ter folhas, o problema é não ter frutos, né? O natural que a gente precisa é ter folhas e ter frutos em nossas vidas. Então, quero deixar um desafio para nós nos examinarmos, né? O que é isso, né? Aparência para Deus realmente não importa muito. Deus quer ver o nosso interior. Aquilo que parece, para Deus não importa muito, né? Ele quer ver o que nós realmente somos, quem realmente nós somos. E todos nós, né? Nós precisamos, somos desafiados, somos convidados a examinar as nossas vidas, somos desafiados a deixar que Deus trabalhe, nós somos desafiados a pedir que Deus transforme, né? Ele carregue para lá um monte daquilo que precisa ser carregado, né? Que Ele seque aquele problema que precisa ser secado, aquela fraqueza, que Ele retire de nossas vidas, né? Coisas que não precisam estar ali. Mas que Deus frutifique, né, a nossa vida. Pedir que Deus continue frutificando, continue produzindo frutos em nossas vidas. Que Deus continue, que nós continuemos tendo coragem de deixar que Deus produza frutos em nossas vidas. Às vezes somos nós que não queremos. Às vezes somos nós que temos medo, né? Eu não falei para os irmãos, mas talvez tenha falado, né? Eu tinha muito medo de ser chamado por Deus para ser missionário entre os índios, muito medo mesmo. Eu achava que era a pior coisa que podia acontecer e eu não queria saber disso de jeito nenhum, né? Então eu não queria ser chamado por Deus, né? Eu não queria me consagrar totalmente por Deus, porque vai que Ele me chama para ir lá no meio, né? Então era um medo, né? Mas Deus foi dirigindo de tal maneira que não teve jeito. Ele chamou, né, para o ministério. Muitas vezes nós temos medo, assim, né? Eu sei que o missionário Márcio Sato, ele um dia compartilhou publicamente, né, com a igreja, e por isso que eu posso compartilhar também. Ele disse que tinha medo de ser chamado por Deus para servir no ministério. Ele era engenheiro elétrico, né? E trabalhava estava bem no trabalho, mas ele tinha medo de ser chamado por Deus para o ministério. Uma das coisas era que como é que ele ia viver, né? Ele era engenheiro, como é que ia viver assim, né? Como missionário? Mas ele foi chamado por Deus também. Teve algum momento em que Deus chamou ele, né? Ele não teve como fugir. Então, muitas vezes acontece isso, nós temos medo de ser transformados. Então, é um desafio para nós, para nossas vidas, para que a gente coloque as nossas vidas inteiramente nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Todos aqueles também que estão nos assistindo podem nos acompanhar nessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nós, ó Deus, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Porque, ó Deus,
Pode ser que nossas vidas estejam representadas naquela figueira ali, ó Deus. Eu não sei, tu sabes de todas as coisas, tu que nos conheces, Senhor. Mas, ó Deus, não queremos ser assim, nós queremos ser figueiras que dão frutos. Nós queremos ser filhos teus que dão frutos. Nós queremos ser, ó Deus, uma igreja tua que dê frutos. Queremos, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, o Senhor, ó Deus, esteja transformando, ó Deus, com a tua ação redentora, a tua ação transformadora, ó Deus, o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas. Senhor, nós queremos colocar tudo isso, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, possa produzir em nossas vidas muitas folhas, mas muitos frutos também. E que o Senhor, sempre que chegar perto, ó Deus, o Senhor possa ver em nós frutos, ó Deus, que o Senhor possa colher, o Senhor possa apreciar. Ó Deus, queremos, ó Deus, a tua direção para nossas vidas. Nós oramos e nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.